Programa PubliRio Online. Apresentação Silvio Barbosa. A arte do vinho. Olá, meu amigo, minha amiga. Nosso quadro está entrando no ar. A arte do vinho. Com quem? Nada mais e nada menos do que um dos maiores sommeliers do Brasil, Marcos Lima. Está aqui ao meu lado. Tudo bem, Marcos? Opa, Silvio, muito obrigado pelo convite, meu amigo. Muito obrigado. Marcos, a gente sabe que vinho, o nosso quadro está fazendo um sucesso magnífico, todo mundo quer assistir, quer ver, e as dicas que você dá são dicas, assim, primordiais. Como é que é a história dos seus cursos, Marcos? Você faz os cursos, né? Bom, tem os cursos, eu trabalho profissionalmente com vinho, Silvio, há mais de 30 anos. Então, eu ministro cursos na Associação Brasileira de Sommelier, e também ministro cursos em palestras, em diversas ocasiões, seja degustações corporativas, seja degustações particulares, enfim. O meu trabalho é muito ativo quando se trata, obviamente, dessa bebida maravilhosa que é o vinho. Então eu faço, além de eu trabalhar numa empresa de representação comercial, nós temos uma importadora que trabalhamos com vinho de todos os 4 principais países, né? Itália, França, Portugal e Espanha. Caramba! E também faço degustações das mais diversas com vinhos de outros países também. E também ajudando os amigos quando precisam, com dica, com orientação, com a montagem de uma adega, com a escolha de um vinho para um cardápio específico. Essa época do ano é uma época que se trabalha muito, né? Porque as pessoas têm sempre uma... aumenta a curiosidade, né? Que vinho vai comprar, que vinho vai presentear, o que é que eu vou abrir, o que é que eu vou servir, se é a temperatura, a taça, enfim, é uma série de coisas que aí realmente a atividade nessa época do ano fica bastante intensa. Aí eu pergunto a você, por exemplo, se eu quero chegar e consultar o Marcos para saber qual é a boa, qual é o vinho bom, qual é o teu telefone, Marcos, porque a gente também está transmitindo para a Rádio 98. Oh, maravilha. Qual é o teu telefone, então, para a pessoa ligar para você, por favor? Então vamos lá, eu vou deixar os meios de comunicação muito fáceis. Primeiramente o Instagram, sommelier, Marcos, com O, né? Marcos Lima, tudo junto. Sommelier, Marcos Lima. E-mail, sommelier@marcoslima.net. Sommelier, com 2 M's, não esqueça. sommelier@marcoslima.net. Show! E o telefone, enfim, se puder divulgar, 999967695. São 4 9. 21, né? 21. 999967695. 21 aqui no Rio de Janeiro. Olha, eu acredito, eu garanto a você que vai ser uma tremenda dica que você chegar e ligar para o Marcos, falar com eles, ó, show de bola. Agora, Marcos... Muito prazer. Muitas vezes a gente chega assim, o Deró chegou, me convidou, Deró aqui, que da produção, o Eduardo também, pô, vamos lá para casa no Natal que a gente vai tomar uma champanhe. Aí cheguei lá, champanhe, Deró? Pô, a champanhe tá custando 400 e tal, será que o Deró vai pagar essa champanhe para mim? Eu queria. Final de ano tá chegando, né? Então as festas de final de ano, como escolher vinho, espumante, prosecco, champanhe, porque existem ocasiões específicas onde essas bebidas são mais indicadas. É verdade. Champanhe é sinônimo de uma bebida festiva, né? Champanhe é sinônimo de festa. Então, primeiramente, vamos começar a identificar uma champanhe ou um champanhe. Então, sempre que você for comprar uma garrafa de champanhe, assim, vamos lá em casa beber um champanhe, né, no masculino. Agora, se você for fazer uma viagem para a região, vou conhecer a região de champanhe. Sim. Aí é uma champanhe, a champanhe se refere à região. O champanhe se refere à bebida. Eu diria o seguinte, as pessoas confundem muito a questão do champanhe por uma razão muito simples. Aqui não existia, Silvio, há uns anos atrás, década de 80, que quando começou a questão do vinho aflorar com mais intensidade aqui no Rio de Janeiro, as pessoas não conheciam, só existia uma marca de champanhe, de espumante, aqui no Brasil praticamente, que era a Chandon.
conhecido como M. Chandon na época, um Exato. rótulozinho Que amarelo. todo mundo tomava. Todo mundo achava que aquilo ali era um espetáculo. Então isso não é champanhe. Não, aquele espumante. Espumante é uma coisa e champanhe é outra. Na verdade, todo champanhe é espumante, por causa da borbulha. Entendi. Mas nem todo espumante é champanhe. Ah, entendi. Entendeu? Então champanhe é mais a marca, é isso, basicamente? Champanhe tem que ser proveniente da região de Champagne, especificamente no país, que é a França. É marca registrada. É marca registrada. Então, por exemplo, se você A gente falar... tem uma champanhe aí, irmão? Temos aqui. Temos um champanhe aqui, que é o Philippe Onat. Deixa eu ver. Aqui, ó. Philippe Onat. Caramba. Então, se você disser assim, Marco, então tudo que se produz na França é champanhe? Não. Nem tudo que se produz na França é champanhe. Assim como nem tudo que se produz na Itália é prosecco. Entendi. Muitas pessoas confundem. Ah, não, vou beber um champanhe francês. Então vamos ter muito cuidado. Primeiro, todo champanhe é francês. Não existe champanhe brasileiro, não existe champanhe americano, champanhe italiano, não. Se for champanhe é francês. Existe uma curiosidade, Silvio, até existe uma vinícola nacional que registrou o nome champanhe com GNE, né, no final, champanhe, antes de ser registrado a marca de champanhe na França. Caramba. Então é o único país do mundo onde você tem a nomenclatura escrito em francês e é no Brasil. Entendi. Mas aí agora você fala assim, em relação à qualidade, qualitativamente aí já é uma outra história, né? Então nem tudo que é francês é champanhe. E o que é as borbulhas que se produzem na França, fora da região de Champagne, é chamado de quê? É chamado de crémant. Crema. Então os crémant de Bordeaux, crémant de Bourgogne, crémant d'Alsace, são maravilhosos, mas não pode Tem que chamar fazer de biquinho, champanhe. crema. Crémant. Crema. Agora, então quer dizer que se eu tomar essa champanhe aqui, Esse. esse champanhe aqui, Isso. desculpe, esse champanhe aqui, e não tem nada a ver com isso aqui. Não, é diferente. Isso aqui é o quê? É um Então, espumante, então vamos lá. Eu coloquei aqui 4 garrafas, Ah, 4 exemplos que a gente pode deixar uma informação Bem clara, né? bem objetiva, bem clara para o seu público, para o nosso público entender melhor. Você também falou sobre Prosecco, e Prosecco foi uma bebida que chegou no Brasil há uns anos atrás e fez um sucesso muito grande, por uma razão muito simples. Pouco gás carbônico, um pouquinho de álcool, aí 11,5%, 11% de álcool. Então as pessoas bebiam aquilo ali de uma forma muito festiva. Era bebida como o francês classifica, o francês chama de glu-glu. Beber de grandes goles, né? Glu, glu, glu. tá. Maravilha. Muitas pessoas falaram mal do Prosecco. Só que o Prosecco abriu o caminho. Abriu o caminho principalmente para os espumantes nacionais, que estavam esquecidos durante algum tempo. As pessoas esquecem que no Brasil produzimos grandes vinhos, né? Sobretudo espumantes. Só que, quais foram os primeiros vinhos que chegaram aqui, década de 80, sobretudo? Tínhamos Itália, falávamos de Chianti, aquele Chianti da garrafinha Bonjour envolvido numa palha. Falava-se de Valpolicella Bola, falava-se de um espanhol chamado Marquês de Riscal, os Marqueses da Vida. Falava de português Periquita, falava-se de português Casal Garcia. Enfim, era muito limitado o que tínhamos. Só que, quando as exportações começaram a chegar, começamos a importar vinhos da Itália, começamos a importar vinhos da França, começamos a importar vinhos de Portugal, as coisas mudaram. E as pessoas que anteriormente só bebiam aquela quantidade de rótulo limitada, de repente teve um leque enorme de opção à sua frente. Só que o problema dessa variedade muito grande foi que as pessoas não tinham informação exata do que beberem. Entendi. Algumas pessoas se informaram, procuraram a Associação Brasileira de Sommelier para se informar, até hoje procuram.
Hoje existem vários outros órgãos que também ministram cursos para conhecedores, para profissionais, para amadores, para curiosos, enfim, dona de casa e tudo. Então as pessoas hoje procuram se informar. Então o que é que eu trouxe aqui? Eu trouxe 2 nacionais, que é o OD, Rosé, Rosé Nacional. Dentro desse Isso rosé aqui que eu você vou está falar falando, já. Oi, diga. eu quero te perguntar o seguinte, existe alguma assim, para um brinde, é melhor optar por um rosé ou um champanhe branco? Como é que você recomenda? Excelente a sua pergunta. Depois a gente volta nesse assunto. O rosé, ele é sempre um espumante, seja champanhe, seja um cava, seja um espumante nacional. Ele é sempre um espumante com mais estrutura, porque ele tem uva tinta na sua composição, ele tem vinho tinto na sua composição. Entendi. Então o Blanc de Blanc, que é um espumante feito somente com uva branca, ele é mais leve, ele é mais fácil, ele é mais agradável na degustação. Então se você vai... Tem muita gente que fala assim, o champanhe pode acompanhar uma refeição do início ao fim? Eu posso ter uma refeição do início ao fim com espumante? Pode. Você só precisa escolher a estrutura, você só precisa escolher que tipo de espumante vai ser para acompanhar um prato, para acompanhar uma entrada, para acompanhar o frutos do mar, para acompanhar o crustáceo, o marisco, ou simplesmente para um brinde. Entendi. Então, se tem um drink muito conhecido com espumante, que é o famoso Clericot, eu não vou pegar um champanhe milesime, um champanhe com safra, para produzir um drink. Eu posso pegar um espumante, o OD, por exemplo, um branco, para fazer um drink ou para simplesmente beber como um aperitivo com amigos. Entendi. É muito mais prazeroso do que um espumante, que seria um champanhe com safra, ou um champanhe milesime, como nós chamamos, que obviamente é um champanhe com mais estrutura, que é um champanhe que eu diria gastronômico. Entendo. Né? Então, Marcos, eu queria que você deixasse as suas redes aqui para nós. No nosso outro programa a gente vai falar sobre as taças para a gente degustar esse champanhe. Ótimo assunto, ótimo tema. Vamos lá. Eu vou deixar o meu Instagram, que eu acho que é uma forma de comunicação universal, que é muito fácil trocar lá, é mais rápido, que é sommelier_Marcos Lima. Muito fácil. Eu lá também posto eventualmente dicas de vinho, eu posto degustações. Eu também respondo lá com muita agilidade, com muita facilidade. Sommelier_, que é aquele tracinho lá embaixo. Marcos Lima, é muito só fácil. te ligar e fazer a pergunta que você passa mas eu tenho o maior prazer. Eu acho que conhecimento é bom quando ele é compartilhado. É isso aí, minha gente. Um dos maiores sommeliers do Brasil, aqui do meu lado, Marcos Lima. E no próximo programa a gente vai falar sobre as taças. Vamos lá. O que harmoniza com tudo isso. Valeu, um abraço. Programa Publi Rio Online. Apresentação Silvio Barbosa.